Olá, tudo bem com você? Dia 18 deste mês, a CCJ da Câmara aprovou uma PEC, que é uma proposta de inclusão de algo novo na Constituição relacionada com o meio ambiente. De antemão, antes de eu ler a notícia aqui, que eu extraí do site da Câmara mesmo, eu quero deixar claro mais uma vez, como sempre tenho feito em meus vídeos quando o assunto é ecumenismo, ambientalismo, mudanças climáticas, que nós, criacionistas, cristãos, bíblicos, somos, obviamente, defensores do meio ambiente. Nós entendemos que, como mordomos ou administradores da criação, nós recebemos de Deus a ordem de cuidar da natureza, cuidar da terra, da vida dos animais, da melhor forma possível, porque isso nos é exigido como mordomos da criação. Então é um assunto de mordomia cristã. Nem seria necessário empunhar bandeiras ambientalistas, muitas vezes misturadas com outras ideologias que não têm nada de bíblico, algumas até pagãs, panteístas, panenteístas, que encaram a Terra como um organismo vivo, uma espécie de divindade, até chamada por alguns de Gaia. Isso é complicado e nós não enveredamos por esse caminho. Para nós basta a Bíblia que nos orienta a cuidar da criação. Nós que somos criacionistas entendemos a literalidade, historicidade, factualidade dos primeiros capítulos da Bíblia, e justamente ali quando Moisés, inspirado por Deus, fala da criação de Adão e Eva, é dito que eles deveriam dominar sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, dominar no sentido de cuidar, administrar, ser literalmente administradores ou mordomos dessa criação. Então, repito, e nunca vou deixar de insistir, basta-nos ser cristãos bíblicos para que nós realmente abracemos aquilo que é correto, façamos aquilo que é correto, e não abracemos causas que misturam o correto com o errado, e até o profano muitas vezes. Então nós defendemos sim a proteção do meio ambiente, só que não concordamos com frases, por exemplo, vamos salvar a terra. Nós não vamos salvar a terra. Nós temos que preservá-la nas melhores condições possíveis, enquanto Jesus não vem, porque assim que Jesus vier, a terra será devastada, e após 1000 anos, depois de 1000 anos, mil anos depois da volta de Cristo, ela será recriada. Isso está muito claro em Apocalipse 21, por exemplo, que fala de novos céus e nova terra. Isso está lá na carta de Pedro, ele diz que o mundo, o céu, os elementos se desfarão, ardendo em fogo, e depois virão novos céus e nova terra. É isso que a Bíblia ensina claramente. Então nós temos que preservar, não poderemos salvar, isso é uma utopia, e nem deveremos mesmo, porque esta terra está contaminada pelo pecado, pela degradação oriundas do pecado, da escolha errada de nossos primeiros pais. Então Deus ele não vai delegar essa missão de reformar o planeta aos seres humanos. Nós não conseguiremos fazer isso. Ele vem para recriar, para resolver o problema. Eu costumo comparar com a mordomia do corpo também. Nós somos mordomos do corpo, nós ganhamos de Deus um corpo, só que por mais que nós cuidemos bem dele, nos alimentando corretamente, usando ali os 8 remédios naturais, praticando exercício físico e tudo mais, nós não vamos impedir o envelhecimento deste corpo. Tampouco impediremos a morte dele se Jesus demorar um pouco mais para voltar. No entanto, apesar disso, nós temos que cuidar bem deste corpo, que é o templo do Espírito Santo. A Bíblia, ela enfatiza esse aspecto, faz essa comparação, né, de que o corpo é o templo do Espírito Santo, portanto nós não nos pertencemos, meu corpo, regras do Criador do meu corpo, e eu devo cuidar bem dele, a despeito do fato de que ele vai envelhecer. Então nós não vamos salvar o nosso corpo, nós vamos preservá-lo nas melhores condições possíveis neste mundo hostil. Compare isso com a mordomia da terra e você verá que é tudo muito parecido, né? Nós temos que preservar a terra, preservar a vida, preservar o meio ambiente, preservar a fauna e a flora, entendendo que nós não vamos salvar o planeta. Quem vai salvar é Deus. Quem vai recriá-lo é Deus. Eu acho que já deixei isso muito claro em outras lives, em outros vídeos, para que ninguém pense que ao demonstrar o que está por trás de uma agenda pretensamente ambientalista, nós não estamos negando aqui o fato de que tem havido, sim, catástrofes climáticas. Isso, inclusive, é apontado na Bíblia como sinal do fim, não só
furacões e pandemias, epidemias e coisas assim, mas também terremotos e outras coisas mais que não têm ação, não depende da ação humana, antropogênica. Então são sinais do fim e acontecem mesmo e vão acontecer cada vez mais, muitos deles até, como diz Ellen White, operados por Satanás, que estudou os laboratórios da natureza e emprega seu poder tanto quanto Deus o permite. Estou aqui citando um texto de Ellen White em que ela fala sobre isso, né? Não somos negacionistas do clima, não se trata disso. Porém, o que eu tenho feito em meus vídeos há um bom tempo, há mais de uma década, o meu primeiro vídeo sobre o chamado ecumenismo, esse neologismo que procura sintetizar numa palavra a questão do ecumenismo que transcende os limites religiosos, porque é um movimento que une não só religiosos, mas também governantes, ambientalistas, alguns são ateus, pagãos, como eu disse, é um guarda-chuva muito mais amplo do que o mero ecumenismo, que trabalha só com religiões. O ecumenismo, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos, tenho vários no meu canal, vou deixar aqui uns mais chave, assim, para que você, se não entende ainda do assunto, possa se inteirar disso aí. Então nós costumamos apontar a forma como essa bandeira, essa causa ambientalista tem sido instrumentalizada, utilizada para levar avante algumas propostas, algumas agendas que atendem a interesses outros que não apenas o salvamento da Terra. Mas, enfim, feita essa introdução aqui, eu vou ler com você, então, a notícia que eu reproduzi aqui em meu blog outraleitura.com.br, e eu coloquei o título Nova PEC coloca o Brasil a caminho do domingo climático. Você vai entender depois por que eu coloquei esse título aqui. O subtítulo é: texto também determina que o poder público deve adotar ações para combater as mudanças climáticas. Então estão chamando o Estado, o poder público, para agir fortemente aí nessa questão das mudanças climáticas, né? E assim diz o texto que foi publicado originalmente aqui, na agência Câmara de Notícias. Eu destaquei em bold aqui alguns aspectos que eu achei bem interessantes. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira 18, por 26 votos a 10, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que é uma PEC, né? Então a PEC propõe mexer na Constituição, que é a lei maior de uma nação, né, de um país. A PEC 3721, que inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, ao lado do direito à vida, à liberdade e à igualdade, o direito à segurança climática. Ou seja, eles vão acrescentar essa tal de segurança climática numa parte da Constituição que tem que ver com o direito à vida, por exemplo. Ou seja, algo muito importante, muito sério. A proposta será agora analisada por uma comissão especial. Na prática, olha só, o texto obriga o Estado brasileiro a adotar medidas para que brasileiros e estrangeiros residentes no país não sejam impactados por alterações no clima, como o aumento da temperatura atmosférica, alterações no ciclo das chuvas, elevação do nível do mar, secas prolongadas, entre outros. A PEC também altera a Constituição Federal para definir a segurança climática como princípio da ordem econômica, que já é norteada pela soberania nacional, pela livre concorrência e pela redução de desigualdades regionais, entre outros princípios. Não existe mais incerteza científica sobre as mudanças climáticas. Quem está dizendo isso aqui é o deputado Rodrigo Agostinho, que é o autor da PEC. Que não existem mais incertezas com respeito a mudanças climáticas, pode até ser o caso, mas a causa delas ainda é alvo de estudos. Sim, será que é totalmente antropogênica? Ou o ser humano tem uma parte aí importante, mas também há outros fatores? Ao longo desses anos, eu tenho publicado em meu blog, também no blog criacionismo.com.br, pesquisas que apontam outras causas possíveis, como, por exemplo, a atividade solar, descargas elétricas promovidas por tempestades, e tem outro detalhe que pouco se fala, até porque isso mudaria radicalmente o estilo de vida das pessoas. Depois eu posso voltar a isso. A pecuária, a criação de gado para abate. Hoje há bilhões de cabeças de gado este que, para ser criado, tem que ser feita aí uma devastação de florestas para a criação de pastagens.
gado que emite por flatulência, né, gases de efeito estufa. Então, se as pessoas reduzissem bastante o consumo de carne, isso já daria uma tremenda contribuição para o meio ambiente. Mas eu entendo que muitos desses que propõem, que levantam cartazes e faixas a favor do meio ambiente, não estariam dispostos a mudar a dieta alimentar para tentar amenizar as mudanças climáticas, não é verdade? Bem, prossigamos aqui no que diz o deputado. O último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas foi muito claro. Nós estamos com 400 partes por milhão de gás carbônico na nossa atmosfera, fruto de ações antrópicas do homem. Repito, este ponto ainda é sujeito, né, a estudos e, como eu disse, a outras causas. Colocar toda a culpa no ser humano, não que ele não tenha alguma, faz com que o ser humano tenha que se submeter a medidas restritivas, já que a culpa é dele, né? Então não é por acaso que eles queiram realmente colocar toda a conta dessas mudanças climáticas no fator antrópico, ou no fator humano. Ele prossegue aqui dizendo que não teremos agricultura no Brasil se a nossa questão climática não for levada a sério. Assim como não teremos água nas cidades brasileiras. Se a questão climática não for levada a sério, nosso maior patrimônio, que é a nossa biodiversidade, também irá se perder. Sempre tons alarmistas que favorecem, obviamente, a implantação de leis, né? E leis, às vezes, restritivas de liberdades. Relatora da PEC, a deputada Joênia Wapichana, apresentou parecer pela admissibilidade da proposta. Abre aspas. No 6º relatório da avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, fica evidente que as mudanças induzidas pelo ser humano estão causando perturbações perigosas e generalizadas na natureza, afetando a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo, apesar dos esforços que têm sido feitos para reduzir os danos ambientais. Veja, se com a pandemia já foram aprovadas leis, e de novo, eu não estou aqui dizendo que não foram necessárias, eu não vou discutir o aspecto sanitário, eu concordo com várias medidas sanitárias que foram tomadas durante a pandemia, obviamente. Analiso aqui algo que está às margens da discussão, né, que ninguém quase nunca fala, que é a questão da restrição das liberdades, das mudanças radicais no estilo de vida da sociedade com uma canetada de prefeitos, de governadores ou de presidentes. Então, se durante uma pandemia igrejas foram fechadas, pessoas foram trancadas em suas casas, máscaras passaram a ser obrigatórias, imagine o que se pode fazer, ou até o que se tem feito já, né? Mas o que se pode fazer ainda mais se houver uma emergência planetária e leis forem aprovadas, inclusive como esta aqui, né? Nessa PEC, que forçarão o Estado a intervir. Então, o ensaio já foi feito, nós já vimos aí, desde o 11 de setembro, né? No 11 de setembro, inclusive postei aqui no meu canal um vídeo que eu gravei com meu amigo pastor Eleazar Domini, lá no World Trade Center, analisando as mudanças no mundo após o 11 de setembro, o atentado terrorista de 2001. Desde lá, e passando pela pandemia, nós vimos aí como eventos assim catastróficos, atentados terroristas, grandes acidentes ambientais e coisas do tipo, que tendem a piorar, como eu disse, porque isso é profético, como essas coisas podem favorecer, acelerar, catalisar mudanças, aprovação de leis, restrição de liberdades. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui neste vídeo. O que nós queremos, prossegue aqui o texto, né? São palavras da relatora aqui de novo, a Joênia. O que nós queremos é responsabilidade do Estado brasileiro com ações concretas. Olha só, a força, o peso das palavras. Queremos que o Estado haja de maneira concreta. Depois eu vou comentar aqui na nota que eu escrevi quais são as propostas, algumas propostas concretas para tentar salvar, entre aspas, o planeta. Esse compromisso não se encerra hoje, mas é um começo, é um passo rumo ao avanço do povo brasileiro. O Brasil agora tem uma notícia positiva para levar para a COP, lá no Egito, no Cairo. O Estado brasileiro está preocupado, sim, com as mudanças climáticas e existem responsabilidades, sim, neste parlamento. Defendeu a relatora durante a reunião. A deputada Bia Kicis, do PL, Distrito Federal, a única que encaminhou contra a admissibilidade da PEC, defendeu políticas de apoio ao meio ambiente, mas se manifestou contra a inclusão da segurança climática como princípio constitucional. Sem, abre aspas, sem demagogia, o Brasil pode sozinho garantir a segurança climática,
quando o próprio Instituto, que trata das questões relacionadas ao meio ambiente, diz que a questão climática é por si só insegura, que ela é sujeita a várias questões e que é preciso uma tomada de ações globais em conjunto. A deputada Bia Kicis questionou isso aqui, né? Então, logo abaixo eu escrevi uma nota aqui, e depois indiquei alguns vídeos, né? Eu gostaria que você, se possível, assistisse, especialmente a esses 3 vídeos aqui, ó. Ecumenismo, 15 anos depois. Aqui eu converso com o pastor Sérgio Santelli. Eu creio que no Brasil, ele e eu temos sido aqueles que mais vêm falando desse assunto, da perspectiva profética, política. Eu lamento que vários canais sensacionalistas mais recentemente tenham entrado nessa questão também e, infelizmente, desvirtuado a discussão, que vinha sendo séria até então, e causando aí alardes desnecessários, misturando coisas, e enfim, é uma pena isso também, né? Mas aqui nesse vídeo, o pastor Sérgio e eu fizemos uma análise dos últimos 15 anos em que temos estudado esse assunto, divulgado esse assunto, o ambientalismo e o decreto dominical, ecumenismo 15 anos depois. Neste aqui, ecumenismo, existe base bíblica, e é em Ellen White, que há pessoas que questionaram, né? Ah, mas isso não tem base bíblica, Ellen White nunca falou disso, será? Assista esse vídeo, você vai ver então onde estão as bases para nossa abordagem desse assunto. E esta aqui é uma palestra que eu apresentei para médicos adventistas, no Encontro Nacional de Médicos, Ecumenismo e a Saúde Planetária. Eu entendo que esse vídeo aqui, de 30 minutos mais ou menos, ele resume bem toda essa questão. Por favor, se você não ainda está inteirado desse assunto, assista a esses vídeos aqui e tire suas conclusões. E a nota diz assim, a nota que eu escrevi, né, eu vou ler para você. Faz tempo que o Papa Francisco e entidades mundiais e nacionais vêm defendendo a pauta climática e o descanso dominical, também chamado de domingo climático, olha que interessante, né? Como um dos meios de reduzir as emissões de carbono na atmosfera. É bom lembrar que desde 2015, quando o Papa Francisco publicou a sua encíclica Laudato Si, que trata juntamente do meio ambiente, ali ele defende claramente o domingo, o descanso dominical, como uma das propostas para amenizar, supostamente, né, as alterações climáticas, as mudanças climáticas, o antes chamado aquecimento global. Então isso não é novidade para quem está acompanhando o assunto, para quem já leu a Laudato Si, está na internet e é só você procurar Laudato Si, que é uma expressão latina louvado seja, né? Ali está clara a proposta de adotar o domingo. E há entidades como o Parlamento Europeu e outras que já concordam com isso. Esse assunto vem sendo também tratado no meio evangélico nos Estados Unidos. E aqui é interessante perceber a convergência. Ellen White falou disso no Grande Conflito, chamando esse assunto, possivelmente esse assunto, de laço de união universal. Na verdade, é o decreto dominical. Domingo passa a ser um laço de união universal. E nós que estudamos esse tema do ecumenismo, entendemos que esse ambiente favorece o futuro pedido de uma PEC, entre aspas, né, uma PEC mundial, para a adoção de um dia de um lockdown semanal, de um descanso climático, alguma coisa assim, né? Então, veja, ensaios já existem, já há pessoas pedindo por isso, clamando por isso, apontando o descanso dominical como uma alternativa viável e boa. Se o lockdown ele promoveu a despoluição, por exemplo, dos canais de Veneza, isso foi verificado, o ar das cidades grandes ele ficou relativamente menos poluído durante o lockdown, porque as pessoas estavam em casa, menos emissão de carbono, menos consumo. Então, que tal um lockdown semanal para tentar, pelo menos, amenizar um pouco essa questão, já que um lockdown indefinido não tem como fazer, quebra a economia? Que tal uma pausa semanal levada a sério? Essa proposta não é coisa da minha cabeça, isso já vem sendo aventado por aí, né? Então, retomando aqui uma ideia que eu estava há pouco falando, como a convergência acontece, porque a esquerda defende o ambientalismo, defende essas pautas ambientais, inclusive com mistura aí, como eu disse, de paganismo. A direita igualmente defenderá essa causa, porque valoriza a família bíblica, a família tradicional, digamos assim, né? E entende que o descanso dominical também favorece a família, e aos poucos vai entendendo que precisamos realmente trabalhar na defesa do meio ambiente. Então, eu vejo nessa causa ambiental realmente uma tremenda convergência, em que esquerda e direita trabalharam juntas, e que
quem sairá perdendo aí, né, sairá na pior, serão aqueles que acabarão sendo vistos como teimosos por insistir que o dia da criação não é o domingo. O dia que celebra o aniversário da Terra, digamos assim, é o sábado. Desde Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, passando por toda a Bíblia, e culminando com o texto de Isaías que fala que na nova terra, inclusive, o sábado será guardado, nós temos apenas um memorial da criação. Leia no mandamento lá do sábado, né, Êxodo 20, de versos 8 a 11, você verá que o motivo para guardarmos o sábado é porque Deus fez céus, terra, mar e tudo que neles há. Em Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas, retoma esse ponto e diz que entre as mensagens que temos que pregar ao mundo está de um Criador que criou céus, terra, mar e as fontes das águas. Então, o assunto do sábado versus domingo, mais do que simplesmente criacionismo versus evolucionismo, ateísmo, progressismo e outros ismos, será a convergência final. Anote aí o que eu estou falando, né? Pode parecer um tanto conspiratório hoje, mas quando chegar, você vai se lembrar do que eu falei, do que eu gravei aqui nesse vídeo. Haverá uma agitação dominical, como diz Ellen White. O assunto sábado e domingo vai ser pauta quente do dia. E as pessoas terão que tomar sua decisão. Se ficam com um dia que foi imposto por lei e adotado lá no passado por um rei pagão romano, Constantino, pretensamente, supostamente convertido ao cristianismo, o domingo, ou se você fica com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que apresenta apenas um dia como dia de repouso, santificado, abençoado por Deus. O verdadeiro dia da família, o verdadeiro dia da terra, memorial da criação, que é o Santo Sábado. Esse assunto vai se agigantar nos meios de comunicação. Hoje é toda uma preparação, é um caminhar, um avançar de agendas, de pautas, mas no fim das contas nós veremos aí uma convergência nesse sentido que eu acabei de descrever. Assim como você, voltando aqui à nota, né, o assunto não é novo, nova é essa PEC, que poderá alinhar ainda mais o Brasil com a agenda ecumênica. Ecumênica porque, repito, né, um neologismo, junta aí ecologia com ecumenismo, então ecumenismo. Assim como você não pode atentar contra a vida de uma pessoa, também não poderá atentar contra a segurança climática dela. Um exemplo simples. Se alguém quiser fazer um churrasco em casa e o vizinho reclamar da fumaça produzida, medidas poderão ser tomadas, pois segurança climática estará no mesmo nível do direito à vida. E a aplicação da lei dependerá da criatividade de cada autoridade. Durante a pandemia a gente viu, né, a aplicação da lei sendo feita, por exemplo, eu me lembro de uma absurda. Tinha lá na praia 2 banhistas, acho que um casal, estavam ali sozinhos. E de repente veio um helicóptero da polícia, sobrevoa pertinho ali e levanta uma nuvem de pó, né, de areia, para expulsar os banhistas da praia. Olha a criatividade deles. Uma pessoa caminhando sozinha num parque. E de repente chegam ali os policiais e prendem essa pessoa, porque estava caminhando sozinha num parque. Você percebe como, havendo uma abertura legal, a criatividade corre solta? Medidas punitivas serão tomadas e depende de cada autoridade, né? Detalhe, como eu já disse, né, eu não como carne há 30 anos e entendo que se a população reduzisse o consumo desse item, estaria dando grande contribuição para evitar desmatamento, por causa das pastagens, como eu expliquei, e emissões de gases de efeito estufa, por causa da flatulência do gado, como também já expliquei. No entanto, eu defendo a liberdade de cada um escolher a sua dieta e tomar suas decisões com consciência e sem privação de liberdades individuais. Porque esse é o ponto. A grande questão é, a liberdade está ameaçada. A grande questão é, agendas que não estão só preocupadas com o meio ambiente estão sendo cada vez mais, estão avançando cada vez mais. E aí, eu deixo para sua reflexão, né, o título desse post que foi Nova PEC, coloca o Brasil a caminho do domingo climático? O que você pensa a respeito disso? Fiquemos atentos, né, acompanhando esse assunto, estudando. Repito, nós estamos aí pertinho já de uma nova campanha missionária, usando um livro muito especial no ano que vem, que é o livro Grande Conflito. Ele traz ali muitas reflexões sobre os eventos finais e dá para extrair alguns insights com respeito a esse assunto aqui também. Hoje é dia 30 de outubro, um dia histórico para o Brasil. Estou gravando esse vídeo de manhã, nós não temos ainda o resultado das eleições, minha esposa e eu ainda não fomos votar, iremos daqui a pouco exercer nossa cidadania, e muita coisa poderá mudar ou não, dependendo do resultado dessas eleições. Mas uma coisa a gente sabe, Deus
ele tem as rédeas da história nas mãos. Independentemente do que aconteça, se as pessoas escolherão sabiamente ou não, se esse ou aquele for eleito, independentemente disso, Deus é quem controla a história. E ele está conduzindo as coisas para o desfecho. E esse desfecho se chama volta de Jesus. Nós confiamos nisso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai fazer o restante, aquilo que ele, como Deus, pode fazer. Nós temos que confiar em Deus e entender que ele permite que coisas aconteçam, mas sempre visando ao bem-estar eterno de seus filhos. Oremos pelo Brasil, oremos pela igreja, façamos a nossa parte, cumpramos a missão, sejamos bons cidadãos, sejamos mordomos da criação de Deus e, sobretudo, preguemos sobre a volta de Jesus, porque essa é a verdadeira salvação que as pessoas precisam conhecer. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.